Aleluias, glórias a Deus. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, hoje pela terceira vez. E sempre um grande privilégio servir a Deus e ministrar a palavra do Senhor. E eu quero te convidar, esse mês todo nós estamos falando, nós sempre, este ano de 2021, nós temos falado sobre serviço, né? Nós entendemos que no mês de novembro é um mês que nós estamos investindo em fazer a igreja entender, em motivar a igreja a respeito do serviço. Então você deve ter ouvido muitas palavras sobre serviço desde o início do mês de novembro, né? Nós estamos desafiando você a compreender que o verdadeiro evangelho de Jesus é o evangelho do serviço. E eu quero continuar nesse processo, e eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu estava pedindo a Deus que Deus falasse comigo sobre aquilo que eu precisava ministrar ao coração da igreja, e já no início da semana Deus me levou para este texto que nós vamos ler aqui, e esse texto, ele falou muito comigo, e eu vou tentar passar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. O desafio do pastor que vai ministrar, o desafio do pregador, é tentar passar para a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu peço ao Espírito Santo, que Ele que colocou essa mensagem no meu coração, Ele possa ministrar essa mensagem no seu coração. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, quero que você abra comigo lá. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, diga últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, diga amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Estes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Paulo escreve a sua carta, a sua segunda carta aos Tessalonicenses, por volta do ano 65, depois de Cristo. Paulo, quando está escrevendo esta carta, Paulo está preso em Roma, na cidade de Roma, na prisão chamada prisão Marmetina, que é a mesma prisão onde teve também Pedro, o apóstolo Pedro, e tanto Pedro quanto Paulo foram presos nessa prisão, e desta prisão resultou a morte de ambos. Tanto Paulo foi martirizado nesta prisão, quanto posteriormente Pedro também foi martirizado neste mesmo lugar. Então Paulo escreve esta carta, quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo, Paulo está escrevendo da sua prisão. As duas epístolas a Timóteo, mais a epístola de Tito, são chamadas as epístolas pastorais, porque Paulo escreve para pastores. Timóteo, na ocasião que recebe esta carta, Timóteo é o pastor da igreja em Éfeso. Timóteo era um jovem, você conhece a história. Paulo conheceu Timóteo na sua segunda viagem missionária, e a partir dali Timóteo passou a caminhar com Paulo, a andar com Paulo, a seguir Paulo, a ser discipulado por Paulo, e ele logo muito cedo se tornou um grande líder da igreja, se tornou um presbítero, foi levado à condição de pastor, de presbítero, e então ele estava, neste momento que ele recebe esta carta, Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. A carta de Paulo, as duas cartas de Paulo a Timóteo, assim como a carta de Tito, são chamadas então cartas pastorais, porque são cartas que são endereçadas aos pastores, às pessoas que eram presbíteros de determinada
determinadas igrejas, né? Então Paulo escreve esta carta. Nesta carta você vai ver ali um tom meio já de despedida, porque Paulo já está prevendo a sua partida. Paulo já está prevendo que ele vai morrer. Paulo já tem no seu coração que seus dias são os últimos. Então você percebe ali naquela carta já Paulo fazendo algumas despedidas, Paulo trazendo alguns conselhos que parece que são os últimos conselhos que ele está dando. E entre muitas coisas que Paulo está falando, entre muitas coisas que Paulo está dizendo nessa carta, tem esse texto que nós lemos, que traz ali uma severa admoestação, uma severa exortação para a igreja a respeito dos últimos dias. Quando nós estudamos a teologia, quando nós nos aplicamos a entender a exegese de um texto, a hermenêutica de um texto, nós temos aí o pastor Jefferson, que é professor de hermenêutica, professor Dib, que estava por aí, que é professor de exegese, os alunos amam o Dib, né? Porque diz que a mão dele é pesada. E quando nós fazemos a exegese de um texto, nós temos que entender que um texto, muitas vezes ele tem uma aplicação imediata para aquele contexto para onde ele é escrito, como também ele tem uma aplicação às vezes escatológica, para um tempo futuro. E esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, é um texto que tem esses dois sentidos. Primeiro, ele tem um sentido de uma aplicação prática para a igreja da qual Timóteo era pastor, para a igreja daqueles dias de Paulo. Mas ele também tem uma aplicação profética, ele também tem uma aplicação escatológica para a igreja dos últimos dias. A igreja que está antecedendo a volta de Jesus, a igreja que está prestes a ouvir a grande trombeta soar, chamando os santos e os salvos para estar com Jesus Cristo. Então a aplicação desse texto, ele traz também um ensinamento para a igreja dos últimos dias, porque é o termo que o apóstolo Paulo usa ali. Os últimos dias serão dias trabalhosos. E Paulo então, ele começa a falar de quais são as características dos últimos dias. Paulo fala, olha, nos últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmo. Paulo usa ali o termo filautos, que é um termo grego, que em algumas traduções, como na Ara e outras traduções, foi traduzido para egoísmo. Mas a ACF, ela trouxe a tradução literal, homens amantes de si mesmo. Então Paulo fala que a característica dos últimos dias, o espírito que paira sobre o mundo nos últimos dias, o espírito que paira sobre as pessoas nos últimos dias, a cultura que paira sobre a vida das pessoas dos últimos dias, é a cultura de homens amantes de si mesmo. Paulo está falando a respeito de algo que é diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Paulo está falando de um significado que é diferente daquilo que nós aprendemos a respeito do Senhor Jesus. Mas Paulo está falando categoricamente que a característica da igreja, do tempo que antecede a volta de Jesus, é um tempo de homens egoístas, de homens amantes de si mesmo, homens que não estão dispostos a servir o próximo, homens que não estão dispostos a servir a igreja, homens que não estão dispostos a servir a Deus, mas homens que querem servir apenas a si mesmo. Então, e o interessante, querido, que o mais nos assusta é que às vezes você está ouvindo eu falar sobre isso, e às vezes você está concordando comigo, está dizendo, não, realmente, pastor, o senhor tem razão, o senhor está coberto de razão, eu vejo lá no meu trabalho, o povo é tudo egoísta mesmo, eu vejo lá na minha rua, na minha vizinhança, o povo é tudo assim mesmo. Mas deixa eu te dizer algo que talvez te assuste mais ainda. Paulo não está escrevendo para o mundo lá fora, Paulo está escrevendo para a igreja. A carta que Paulo está dizendo é para a igreja, ele está dizendo, olha, a característica das pessoas que estarão dentro das igrejas também é a característica de homens egoístas, amantes de si mesmos e que não estão dispostos a servirem. E veja, querido, que isso é assustador. Porque a gente, quando ouve isso, a gente logo tenta pensar lá fora. Mas a advertência de Paulo, os escritos de Paulo, é para nós, é para a igreja. E deixa eu te dizer algo. Às vezes os crentes, eles têm um péssimo hábito de pegar texto bíblico
para julgar o mundo. Ah, tá vendo? A Bíblia fala assim. E começa a julgar as pessoas de fora. Não, você está errado se você faz isso. A Bíblia não serve para julgar os que são de fora. A Bíblia serve para julgar nós. Nós somos julgados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor serve para julgar a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é cânon, ela é cana de medida pelo qual nós medimos a nossa prática de vida. Quando você ouve a palavra, não é para você lembrar de uma outra pessoa. Quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra, é para aquilo esquadrinhar você, como se fosse um raio-x que revela o que há dentro de você. Então Paulo escreve para o pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, dizendo: Timóteo, nos últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias difíceis, serão dias em que haverá um espírito egoísta pairando sobre a vida das pessoas, e as pessoas serão amantes de si mesmo. E neste mês que nós estamos falando sobre servir, nós estamos falando sobre serviço, e nós estamos incentivando a igreja a entender isso, nós precisamos também entender que existe um espírito, uma cultura que paira sobre a vida das pessoas, e esta cultura muitas vezes impede o homem de servir. E querido, isso não é um problema com o diabo, ainda que o diabo seja um problema. Porque o diabo é endiabrado e é endemoniado. Mas o problema aqui, o diabo pode dizer: não tem nada a ver com isso. O problema aqui está dentro do homem. É uma mudança de conceito, é uma mudança de pensamento. Porque o Senhor Jesus nos mostrou que o amor se transforma em disposição a servir. Mas nós muitas vezes entendemos que esse servir é servir a nós mesmos. Então algumas coisas nós aprendemos com esse texto, e eu quero levar você a meditar sobre isso. E a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: o espírito do anticristo, do diabo, muda o foco da nossa adoração. Nós temos visto que servir é a essência do evangelho, querido. Não existe evangelho sem servir. Servir é a essência do evangelho. Eu falei aqui de manhã, vou repetir: você pode ser qualquer coisa sem servir, menos cristão. Não existe cristão que não serve. Se não serve, não é cristão. Como é que é isso? É isso mesmo. Se você não serve, você não é cristão. Porque a palavra cristão traduzida significa pequenos cristos. E o exemplo de Jesus Cristo é um exemplo do quê? De alguém que? De alguém que serve. Ou você acha que Jesus era um crente de banco, que ele chegava no culto lá no templo em Jerusalém, ele sentava no último banco, falava: vou sentar aqui, vou esperar começar o culto, acabou o culto, eu assisto o culto, depois eu vou embora, não quero me envolver com nada, não quero, não, esse negócio de igreja só dá problema, não quero nada disso. A Bíblia diz que Jesus, com 8 anos de idade, ele está à frente dos homens pregando para aqueles sábios, para aqueles fariseus, e debatendo a palavra de Deus ali. Jesus é alguém que serve. O ministério de Jesus, o pastor já se falou, 3 anos e meio, é um ministério marcado por andar, por correr, para ir de um lado para o outro. Então na Galileia eu estou servindo, eu vou para a Judéia, eu estou servindo, eu estou no Rio Jordão, eu estou servindo, aonde eu estou pregando, aonde eu estou orando, aonde eu estou falando a respeito da boa nova, que significa: ei, as coisas podem mudar. Enquanto as pessoas estão dormindo, descansando, Jesus está orando, transpirando suor de sangue. Então não tem como ser cristão e não servir. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser de um partido político e não servir. Você pode ser de uma sociedade filosófica e não servir. Você pode ser de uma sociedade sei lá o que e não servir. Você pode fazer qualquer coisa e não servir. Mas você não pode ser cristão sem servir, porque o Espírito de Jesus é um Espírito que serve. A Bíblia diz que Deus serve quando criou o homem, quando criou, Deus nos serve a todo momento. A Bíblia diz que Jesus serve. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele serve. Ele é o nosso paracleto, o ajudador. A tradução da palavra paracleto. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores aos homens. Ministro, a palavra ministério é a tradução da palavra ministério, é serviço.
Deus serve, Jesus serve, o Espírito Santo serve, os anjos servem, os apóstolos da igreja primitiva serviram, os patriarcas que vieram depois dos apóstolos serviram, homens e mulheres serviram a Deus para que o evangelho chegasse até você. E por que você acha que você pode ser cristão e não servir? Me mostra na Bíblia um cristianismo de alguém que chega, senta e não se compromete com nada. O espírito do evangelho, servir é a essência do evangelho. Servir faz parte do espírito de Jesus Cristo. Jesus diz em Mateus capítulo 20, verso 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se servir faz parte do espírito de Cristo, nós podemos assim dizer que o não servir é a essência do espírito do anticristo. Porque se servir faz parte da característica, da essência do espírito de Cristo, o não servir é a essência da característica do anticristo. Ah, se assustou. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 7. Diz assim, Paulo traz nesse texto aqui uma das chaves mais importantes para que você possa entender como serão os dias do fim, os dias do fim, quando haverá a manifestação do anticristo. Paulo traz uma chave para a compreensão disso, para a compreensão de Apocalipse, para a compreensão de Daniel. Segundo, quer aprender sobre isso, EDM, inscrição janeiro, final de janeiro. Pergunta para os alunos aí, como é que é lá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 7, Paulo falando à igreja de Tessalônica, trazendo um ensinamento para esta igreja, ele fala, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia é um tempo onde não haverá fé, onde não haverá temor de Deus, onde não haverá temor da palavra, onde as pessoas apenas amarão a si mesmo, onde as pessoas desprezarão tudo que é de Deus, onde as pessoas desprezarão a palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, quando Paulo está ensinando, quando haverá a manifestação, né? Paulo está falando a respeito da volta de Jesus, ele diz, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Esses dias trabalhosos, que são dias anteriores ao fim. E ele diz, e se manifeste o homem do pecado. Então isso não vai acontecer antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o filho da perdição, ele está fazendo uma referência ao anticristo. E aí ele começa a dizer qual é a característica do anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele está dizendo, olha, o anticristo, ele se opõe contra tudo que é de Deus. Mas ele vai fazer você acreditar que ele é Deus. O anticristo vai fazer você, tentar fazer você não, misericórdia. Você é crente, você conhece a palavra. Mas ele vai tentar fazer com que as pessoas imaginem que ele seja o Cristo. Mas tudo que ele faz é contra Deus. Mas ele está dizendo, eu sou Deus. Então veja, o que o anticristo faz é falsear, é transtornar a adoração, é mudar o culto verdadeiro para um culto falso. Mas as pessoas acharão que estarão adorando a Deus verdadeiramente, enquanto não estarão adorando a Deus verdadeiramente. Olha o que Paulo está dizendo. O qual se opõe e se levanta no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí Paulo diz no 6, e agora vós sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está falando que o que detém, você já sabe o que detém. Paulo está falando sobre o Espírito Santo. Paulo está dizendo que, olha, o Espírito do anticristo, o anticristo melhor, o anticristo não se manifestou ainda porque o Espírito Santo o detém. E agora ele veja o 7, porque já o mistério da injustiça opera. Paulo está dizendo, olha, o anticristo não se manifestou ainda, você não sabe o nome dele, não sabe quem é, mas o espírito dele já opera, a cultura dele já opera. E o 8, e então será revelado o iníquo, depois que aquele que o retém vai embora, né? A quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca.
e aniquilará. 4 coisas a gente vê nesse texto. Primeiro, o anticristo se opõe a Deus, a tudo que é de Deus e à cultura do reino de Deus. Então o anticristo virá dizendo que é Deus, mas trazendo uma adoração, uma religião que é contrária àquilo que é de Deus. Querido, o anticristo não vem assim, soltando fogo pela venta, com chifre, com rabo, e com machado, com sangue no machado, que nem tipo filme de terror, com uma motosserra do Jason. Não vai ser assim. Ele vai vir dizendo que é Cristo, ele vai vir dizendo que é Deus, e ele vai tentar fazer as pessoas adorar a ele, mudando a adoração, se opondo a tudo que é de Deus. É isso que diz o texto bíblico. Então o anticristo se opõe a Deus e a tudo que é de Deus e à cultura do reino de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos, o anticristo transtorna, ele falseia a prática da adoração. Ele faz os homens viverem uma vida acreditando que estão adorando a Senhor Jesus, mas não estão. E aí serve uma advertência para nós, para os nossos dias. Muitos crentes podem achar que estão adorando a Deus, mas na verdade não estão. Terceira coisa que a gente vê nesse texto, essa cultura que Paulo chama de mistério da injustiça, já opera, Paulo diz. Ainda que a manifestação do anticristo seja escatológica, ou seja para um outro tempo, a cultura, o Espírito já opera. E o quarto, o Espírito Santo é o que detém a plena manifestação. Então nós podemos claramente afirmar que a adoração verdadeira é a adoração que é fundamentada no amor e no serviço, enquanto que a adoração falsa é a adoração que adora a si mesmo, que coloca a sua vida no centro das coisas. Nós passamos por uma transformação de pensamento a partir da Revolução Francesa. Os estudiosos, os pensadores, humanistas, eles falaram que nós tiramos Deus do centro. Nós saímos do teocentrismo e nós colocamos o homem no centro. Nós vivemos agora no antropocentrismo. O homem é o centro de todas as coisas. Nós não precisamos mais da ideia de Deus. Alguns chegaram nessa época a decretar a morte de Deus. Então esse espírito já opera, querido. E se opera lá fora, eu digo para você que também muitas vezes opera dentro da igreja. Porque esse espírito influencia a vida das pessoas. A adoração verdadeira é a adoração que serve, é a adoração que ama, é a adoração que coloca a vida a serviço de Jesus. E a adoração falsa é a adoração que diz, não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar daquilo que eu desejo, eu vou cuidar dos meus próprios anseios, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar, sou eu. Esse é um espírito que muitas vezes paira sobre a vida das pessoas. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho de João, que a gente aprende muito bem o que é a verdadeira religião, o que é a verdadeira adoração. A Bíblia nos conta que Jesus chega numa praia, em certa ocasião, e tem lá uns homens mexendo com rede, mexendo com barco. Coisa boa, mexer com rede, com barco, com molinete, com linha, com isca. E eles estão lá e Jesus passa por eles e Jesus fala, ei, me sigam, eu farei vocês pescadores de homens. E esses homens seguem a Jesus, e esses homens passam 3 anos da vida deles andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo a vida de Jesus. E Jesus começa a colocar no coração desses homens o desejo de servir. Esses homens começam a entender o seu chamado. Esses homens começam a compreender que eles são chamados para pegar as boas novas, que eles estão ali desafiados para falar do Evangelho de Jesus. E esses homens então caminham com Jesus. Mas certo momento Jesus fala para Pedro. Pedro e Jesus está dizendo, Pedro gostava de contar vantagem dele mesmo, né? Então é as pedradas de Pedro. E Pedro uma hora conta uma vantagem, Jesus fala, Pedro, menos Pedro. Você vai me negar, Pedro. Pedro, jamais, Jesus. Misericórdia, Jesus, não vou te negar não. Estamos juntos, é nós. É nós, estamos juntos, não vou te negar. Jesus fala, Pedro, você vai me negar, Pedro.
O galo não vai nem cantar 3 vezes, tu já me negou. E Pedro, não, Senhor, jamais eu farei isso. O que diz a história, o que diz o texto bíblico? Que quando Jesus é preso, na noite que Jesus é preso, os soldados prendem Jesus. Os soldados levam Jesus lá para o lugar onde Jesus vai ser julgado lá. E aí os soldados, e Pedro está lá atrás da porta, escondido. E de repente os soldados se viram para Pedro. Porque Pedro falava como Jesus, Pedro falava como um galileu, porque quando nós ficamos junto com uma pessoa, nós absorvemos parte dessa pessoa, a gente fala como essa pessoa. E eles chegaram, ei, você é um deles, porque a tua fala te condena. O Pedro muda até o sotaque, fala que nem carioca, não, minha irmã, sou eu não, sou carioca, né? Não, eu não tenho nada a ver com esse Jesus, eu não tenho nada a ver com ele, nem conheço, nunca nem ouvi falar desse Jesus. E o galo, pá. E o texto bíblico diz que vem uma tristeza profunda no coração de Pedro. Pedro se entristece, eu traí o meu mestre. Eu traí o meu mestre, eu traí aquele que eu disse que eu não ia trair, eu traí ele. No primeiro momento de dificuldade, na primeira luta que nós passamos, na primeira circunstância em que eu fui desafiado, a minha vida esteve em jogo, eu não suportei, eu traí o meu mestre. E o texto bíblico diz que uma tristeza muito grande se apossa de Pedro. E Pedro nunca mais fala com Jesus, salvo quando Jesus aparece novamente para ele. E aí naquela noite Jesus então tem todo aquele sofrimento, você conhece o texto bíblico, no dia seguinte Jesus é crucificado. Jesus morre numa cruz. E a Bíblia diz que olhando para baixo só tinha mulher ali, os discípulos de Jesus todos. Pedro que disse que não, nós estamos juntos, é nós. Parça, não está ali. Está ali o Joãozinho, que era um piá ainda. E as mulheres, que mulher é ponta firme, né, irmão? Mulher não arreda o pé. Os homens às vezes dão umas fraquejadas, mas a mulher, né? Está ali aos pés da cruz, as mulheres. Está ali aos pés da cruz Joãozinho. Cadê Pedro? Está todo mundo fugindo com medo de ser morto e tal. Então no coração daqueles homens, no coração de Pedro principalmente, há um sentimento de fracasso, há um sentimento de derrota. Passa o tempo, vocês conhecem o texto bíblico, novamente essa situação se repete, novamente numa praia estão os mesmos discípulos lá, cuidando de rede, cuidando de peixe, eis que aparece Jesus, depois Jesus já ressurreto. E o Evangelho fala, o título que o Evangelho usa para descrever esta cena é a restauração de Pedro. E Jesus então conversa, Jesus não traz acusação sobre ninguém, Jesus assa peixe para eles, Jesus faz um churrasco, pensa que coisa boa tal do churrasco, de peixe não é tão bom, mas é bom também. E Jesus faz um churrasco de peixe para eles ali, e eles estão ali em comunhão, de repente Jesus chama Pedro no canto. E talvez a cabeça de Pedro está assim, Jesus vai me condenar, Jesus vai trazer uma palavra de reprovação na minha vida, Jesus vai me chamar de fracassado. Talvez Pedro pense, Jesus vai me chamar de vacilão. Talvez Pedro pense, Jesus vai dizer que eu não aguentei, que ele estava certo. Mas aprenda uma coisa, Jesus nunca tem condenação para ninguém, a palavra de Jesus nunca é de condenar, mas a palavra do Senhor sempre é uma palavra de restauração, sempre é uma palavra de transformação. E o texto bíblico do Evangelho de João, no capítulo 20, Jesus chama Pedro. E aí Jesus olha profundamente, aquele olhar penetrante de Jesus, aquele olhar que olha para dentro do ser. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E Pedro pensa naquele milésimo de segundo, quando nós somos confrontados pela verdade, quando nós somos confrontados por uma palavra confrontadora, talvez venha uma infinidade de pensamentos na mente de Pedro. Ele diz, Pedro, tu me amas? Talvez Pedro pensou assim, o que eu vou responder agora? Se eu responder que amo, ele vai dizer que eu não amo porque eu traí ele. Se eu responder que não amo, ele vai ficar triste, o que eu falo? Mas Pedro arrisca, meio tímido, como todos nós somos, às vezes, diante dos fracassos, diante de momentos como esse. Ele diz, Senhor, eu te amo. E Jesus não traz nenhuma condenação, Jesus apenas disse, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus olha para Pedro de novo. E novamente o Senhor diz, Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E Pedro talvez se assusta com essa pergunta pela segunda vez. Ele diz, claro, Senhor, eu te amo, eu te amo. E Jesus novamente diz, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Agora Pedro, revestido do espírito de Pedro, ele fala: pô, Jesus, pela terceira vez, tu já me perguntou isso 2 vezes, eu já respondi que amo. É claro que eu te amo, Senhor. E novamente o Senhor diz: Pedro, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está nos ensinando que o amor por Ele não é medido por palavras de eu te amo, mas o amor por Jesus é medido por uma ação, uma disposição para servir o propósito do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus quer da nossa vida de adoração não é uma adoração que se demonstra apenas em palavras, Senhor, eu te amo. Não é uma adoração que se demonstra apenas em mão levantada na igreja, ainda que você deva levantar suas mãos e você deva dizer: Jesus, eu te amo. Mas a verdadeira adoração é adoração não de mãos apenas levantadas, mas de mãos estendidas, dizendo: Senhor, eu apacentarei as tuas ovelhas, eu te servirei, aonde o Senhor me enviar, eu irei. Será que a tua resposta a Jesus é uma resposta de palavras? Ou será que a tua resposta a Jesus é uma resposta de ação? A história mostra a resposta de Pedro a Jesus. Pedro sai um homem transformado. Em Pentecostes ele é cheio do Espírito Santo, ele prega para as pessoas se convertem, ele anda esse mundo falando do Evangelho, ele é o apóstolo principal, a pessoa, um dos pilares da igreja primitiva. Pedro responde a Jesus não apenas com palavras, mas Pedro responde a Jesus com ações. Ele diz: eu te amo, Jesus, mas o eu te amo de Pedro não é um eu te amo de palavra, não é um eu te amo de mão levantada, mas é um te amo de mão estendida, dizendo: manda para mim, Jesus, que eu vou. Deus faz esse mesmo desafio para Isaías ainda jovem. Ele fala no capítulo 6 de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu ouvi a voz do Senhor. Isaías diz: olha, eu ouvi a voz do Senhor, ela dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías fala: Senhor, eu sou um homem pecador, eu vivo no meio de gente de lábios impuros, eu vivo no meio de pecadores. Mas ele diz que o Senhor transforma a boca dele, vem uma tenaz de fogo e muda ele. Mas ele diz: mas envia a mim. A resposta que nós temos que dar a Jesus é uma resposta de disposição a servir. A resposta que Jesus quer ouvir da tua vida não é apenas um eu te amo, Senhor, na oração, ainda que você deva fazer isso. Mas a resposta que Jesus espera da igreja é uma resposta de dizer assim: Senhor, envia a mim. A verdadeira adoração serve. O espírito do anticristo quer fazer você entender que não, que você pode adorar a Deus apenas com as suas palavras. Mas a verdadeira adoração é uma adoração que serve. Segundo ponto para acabar, porque o relógio ali precisa se converter. A segunda coisa que a gente vê é a mudança da verdadeira adoração para a falsa, ou seja, desse processo que a gente serve para um processo que a gente não serve. Essa mudança é um processo às vezes imperceptível, você não percebe. Você quando no início da fé, querido, você é um novo convertido, você é você está cheio de amor de Jesus, você está movido pelo amor do Senhor, você foi salvo, você ouviu o Evangelho, você foi ouvir que Jesus morreu por você, você foi ouvir que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele perdoa todos os teus pecados, você começa a se encher daquilo, e você tem um negócio dentro de você que te leva a trabalhar, que te leva a falar, você quer evangelizar o cara do trabalho, você quer evangelizar o cara na escola, você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer dizer de Jesus para as pessoas, você fala, o pastor fala, eu preciso de alguém para ir em tal lugar, você fala, não pastor, eu vou, se mandar você pregar, você não sabe nada de pregar, mas você vai lá na frente e prega. O começo da vida cristã é um começo onde as pessoas estão empenhadas a servir, onde há uma resposta de serviço ao chamado de Jesus. Mas aí a gente começa o quê? A gente começa a mornar na fé. Tem um processo de mornar, irmão Salvador. A gente vai dando aquela mornada, né? Aí a gente começa a ficar crítico na igreja. Não, essa igreja também não é tão assim, pastor Jefferson. Às vezes ele pega pesado.
O tempo vai passando, a gente vai esfriando, a gente começa a ver defeitos nos outros, a gente começa a dizer, não, olha só, aquela igreja lá, o ar-condicionado do lado de lá não está funcionando, do lado de cá podia estar mais quente, aquela lâmpada lá está piscando, o cara do louvor ali não estava muito afinado hoje. Ou você começa a falar assim, não, eu já trabalhei muito nessa igreja, ninguém nunca me deu valor. Ninguém nunca me deu um tapa nas costas para dizer para mim, você é bom. E o diabo começa a mandar mais coisas. Você vai ouvindo essas coisas, o diabo tem tempo, ele é diabo mesmo, não faz nada no inferno, né? Então, a única coisa que ele faz é diabrura, então ele começa a mandar mais. Tá vendo? Você serviu tanto tempo, ninguém nunca reconheceu o teu valor. Tá vendo? Você fez tantas coisas, as pessoas viraram as costas para você. E esse processo vai andando, querido. O amor o primeiro amor, que é um amor que se transforma em serviço, vai esfriando. E quando você nem percebe, você está pensando assim, eu vou olhar mais para mim mesmo, eu vou cuidar mais das minhas coisas. E aí você fala, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou na igreja só para assistir o culto, quando der, ainda porque às vezes não vai dar. Vou sentar lá no último banco, não dá, que fica os pessoal da intercessão lá e eles são cheios de fogo, tem gente que não gosta nem de ficar lá atrás, porque o fogo pega lá na pessoa. Mas você fala, então eu vou sentar no meio ali que ninguém vai te incomodar, acabou o culto, o pastor deu a bênção, eu saio correndo porque eu não quero incômodo para a minha vida. Eu quero cuidar de mim. Eu quero cuidar da minha vida. Eu vou cuidar das minhas coisas. Pronto, mudou. A adoração verdadeira mudou para a adoração falsa. De uma adoração que ama a Deus e esse amor se transforma em serviço ao Senhor, você passou por uma adoração onde você é um homem amante de si mesmo. Mudou. Porque, querido, nós temos que cuidar com isso. A Bíblia fala que esse espírito do anticristo, ele está sob a cultura. Ou seja, o diabo conseguiu o seu intento. Ele tirou a adoração e o amor a Deus que se mostra em serviço para a falsa adoração que se mostra pelo amor a si mesmo. E isso é um processo que você não vê. Um dia você está cheio de disposição para servir a Deus, num dia você está cheio de disposição para colocar a tua vida ao serviço de Deus. Num dia você está alegre com qualquer coisa que te manda fazer, você faz, qualquer coisa que pede para você fazer, você faz. Mas no meio da história, um dia você está mais crítico, você já está se achando que você não foi reconhecido como deveria. Nós falamos para os líderes aqui, o pastor Adilson é um exemplo disso, ele sempre fala, pastores, líderes, reconheçam as pessoas. Então, do ponto de vista de liderança, nós somos ensinados a reconhecer. Se você é líder, reconheça o trabalho dos seus liderados. Mas deixa eu falar para uma outra perspectiva, querido. Deixa eu te falar uma outra perspectiva, eu quero te desafiar a olhar isso por uma outra circunstância. Você já imaginou Pedro pendurado numa cruz de cabeça para baixo, falando, acho que não me reconheceram, né? Não sei se eu tive reconhecimento que eu queria, Nani. Você já imaginou, não? Os apóstolos, os patriarcas da igreja que foram martirizados. Nunca vi ninguém buscando reconhecimento. Porque o nosso reconhecimento não vem de homens, o nosso reconhecimento vem de Deus. Paulo fala nessa mesma epístola a Timóteo, quando ele está falando, ele fala, olha, no meu julgamento não tinha ninguém. Ele fala, eu estava sozinho aqui. Não tinha ninguém comigo. Mas o Senhor estava comigo. O Senhor não me desamparou. O Senhor não me deixou sozinho. Querido, nosso reconhecimento vem de Deus. Não espere reconhecimento dos homens. Se você é líder, reconheça as pessoas. Elogie as pessoas. Mas se você não é líder, não espere reconhecimento. Espere reconhecimento do Senhor. Não deixe que essas coisas tirem você do foco principal, da adoração verdadeira. Porque tem muita gente que diz, eu não sirvo mais, eu não faço mais nada. Porque a igreja é um lugar de confusão. Porque a igreja é um lugar de problema. E é realmente. Porque eu e você estamos na igreja. Por isso que tem problema. Porque é realmente. Mas nada disso. Talvez existam N momentos, presta atenção. Talvez existam inúmeros motivos para você se decepcionar com um grande número de coisas.
Mas nenhuma dessas coisas é motivo para você deixar de servir ao seu Deus. Ao Jesus que morreu na cruz do Calvário por você, com os braços abertos, que sofreu dores, que teve o seu corpo perfurado por lança. E querido, quando Jesus está orando no Getsêmani, a Bíblia diz que olhando para o sofrimento que ele teria, suando gotas de sangue, a Bíblia diz que Jesus não estava preocupado com reconhecimento, mas a Bíblia diz que Jesus estava preocupado em fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai está acima de todas as coisas. Servir ao meu Pai está acima de todas as coisas. E qual é a sua preocupação no reino de Deus? A sua preocupação no reino de Deus é servir a Deus, ou a sua preocupação é servir a você mesmo? Esse processo é um processo que você não percebe, mas você sim acorda um dia da sua vida dizendo: eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar de mim. Como se fosse possível você cuidar da sua vida melhor do que Deus. Como se fosse possível você cuidar da sua família melhor do que Deus cuida. Como se fosse possível você cuidar do seu trabalho, da sua empresa, do seu emprego melhor do que Deus cuida. Como se fosse possível você cuidar de qualquer coisa sua melhor do que Deus cuida, porque a palavra de Deus diz que o Senhor cuida de nós melhor do que qualquer um de nós podemos cuidar. E Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas é um processo que você não percebe. Num dia você serve a Deus com alegria, e num outro dia você está dizendo: não, eu só vou na igreja para receber uma palavra para eu sair melhor e depois eu vou embora. E interessante que Paulo escreveu a Timóteo quando Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. E olha só, Paulo escreve a sua carta aos Efésios no ano 61 da era cristã. E olha o que Paulo fala a respeito da igreja de Éfeso. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo diz: olha, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para todos os santos. Quando Paulo escreve a característica da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso é uma igreja que ama, é uma igreja que serve. Tanto é que a carta dos Efésios, você tem ali Paulo falando da figura da igreja, como um corpo, onde todos servem, onde todos são importantes. É na carta aos Efésios que Paulo fala dos ministérios, ministério é serviço. Então esta igreja, no ano 61 da era cristã, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ela é uma igreja que ama, é uma igreja que serve. E esse amor e esse serviço pode ser provado pelas pessoas, tanto é que Paulo fala: o seu amor para com todos os santos. Ano 61 da era cristã. No ano 65, Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, mais ou menos 4, 5 anos depois da carta de Paulo aos Efésios. Mas Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. Ainda que essa carta seja direcionada a Timóteo, ela é uma carta também que vai trazer características da igreja de Éfeso. E esse texto nós lemos no começo. Paulo já começa a dizer: ei, toma cuidado que nos últimos dias a coisa vai estar feia. Os homens serão amantes de si mesmos. Paulo já não fala a respeito de que essa igreja ama, mas ele diz: olha, tome cuidado com esse espírito que paira sobre a vida das pessoas, onde os homens são amantes de si mesmos. Anos 69, 70 da era cristã, passado mais ou menos 5 anos, 10 anos de distância de quando Paulo escreveu os Efésios, mais ou menos, no ano 69, no ano 70, o apóstolo João, na ilha de Patmos, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele escreve também uma carta à igreja de Éfeso, e olha a transformação, querido. Começa uma igreja que ama, que o amor aparece, e olha o que João diz no capítulo 2, verso 4: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Num período de mais ou menos 10 anos, uma igreja que começa sendo reconhecida pelo amor. Quando passa mais ou menos 9, 10 anos, quando João escreve a mesma igreja de Éfeso, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele faz alguns elogios a esta igreja, mas entre esses elogios ele diz: olha, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor.
E aí ele faz uma advertência: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. João traz uma advertência, e ele continua uma palavra dura para esta igreja. Ele continua dizendo: quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. A palavra de João mostra que essa igreja passou por um processo. No ano 61 da era cristã, Paulo reconhece que era uma igreja que amava, que era uma igreja que servia. No ano 69, no ano 70 mais ou menos da era cristã, num período de mais ou menos 10 anos, João agora fala: ei, vocês não amam mais, vocês não servem mais, vocês deixaram o primeiro amor, vocês fazem um monte de coisas que são boas. Porque no capítulo, quando ele fala para a igreja de Éfeso, ali em Apocalipse, ele faz vários elogios a esta igreja. Vocês fazem muitas coisas que são boas, mas vocês esqueceram o que é essencial, vocês esqueceram o que é principal, que é o amor, que é o servir. Porque o amor a Deus, o amor às coisas de Deus, ele se transforma numa vida disposta a servir. Há um processo aí de transformação do pensamento. Mas João termina fazendo um chamado. Ele diz para as pessoas: lembra-te de onde caíste. Ele diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Fique de pé. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de se arrepender. E arrependimento significa mudança de vida. Querido, a nossa adoração, a verdadeira adoração, a verdadeira religião, é a religião e a adoração que serve. E o desafio que eu quero fazer a você nessa noite, se você entende que isso que eu falei aqui tem a ver com você, se você entende que isso tem a ver com a sua vida, talvez, olha, talvez você passou por um monte de processo na tua vida na igreja, e que é justificada a tua frustração, que é justificado você ter ficado chateado, que é justificado de repente você não foi reconhecido. Teve um monte de coisa que aconteceu na tua vida, às vezes, que justifica o fato, às vezes, de você estar frustrado. Mas presta atenção, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Nada justifica o fato de você não servir, porque servir é a essência do Evangelho. Não existe Evangelho sem serviço, não existe Evangelho sem servir. Você pode ser qualquer coisa menos cristão sem servir. E se isso que eu falei tem a ver com você, tem a ver porque o Senhor ama você, porque o Senhor acredita em você, o Senhor acredita no seu potencial, o Senhor acredita naquilo que você pode fazer. Talvez você ficou chateado, talvez você abandonou, talvez você falou: não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas. E olha, deixa eu te dizer algo, presta atenção, isso é profético, porque Deus está falando comigo agora. Mesmo às vezes você tendo virado as costas para as coisas de Deus, porque você diz que é cuidar da sua vida, Deus jamais deixou de cuidar de você. Ele continua abençoando o teu trabalho, Ele continua abençoando a tua vida, Ele continua abençoando a tua casa, a vida dos teus filhos, Ele continua abençoando, Ele continua com a mão dEle estendida sobre você, cuidando de cada detalhe da sua vida. E o desafio que eu quero fazer para você nessa noite é o desafio de dizer: Senhor,
Realmente o meu coração ficou cheio de frustração, ficou cheio de tristeza, e eu falei: eu não quero mais nada, eu não quero fazer nada, eu não quero me envolver com nada. Mas nessa noite eu entendo, eu compreendo que existe um chamado do Espírito Santo para eu servir. E se você entende que isso tem a ver com você, se você entende que isso tem a ver com você, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Vem aqui na frente, dobra o teu joelho aqui e diga: Senhor, isso tem tudo a ver comigo, é o que eu estou passando na minha vida. Isso tem tudo a ver com a minha história, é o que eu estou passando na minha vida. Não tenha vergonha, dobra o seu joelho aqui na frente e diga: Senhor Jesus, eu quero mudar essa história, eu quero mudar isso. Eu quero, Senhor, te adorar verdadeiramente, não apenas com palavras. As minhas mãos não estarão mais levantadas apenas para cantar, as minhas mãos não estarão mais levantadas apenas para servir, as minhas mãos não estarão mais levantadas apenas num ritual, apenas numa religiosidade, mas as minhas mãos, Senhor, estarão dispostas a servir o Senhor. O Senhor está falando com você aí no banco. Você está meio assim: não, Deus, mas é com você mesmo que Deus está falando. Ouça a voz do Espírito Santo te chamando, te convocando, dizendo: ei, lembra-te de onde você parou, lembra de onde caíste, lembra como era lá atrás, lembra como era a tua vida antes, lembra. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Arrepende-te e volta ao primeiro amor.